Olha, já é muito claro que fazer um agachamento completo é superior ao parcial para a gente ter resultados em hipertrofia. Disso todo mundo já sabe, tanto na prática quanto na ciência. Só que infelizmente junto com isso vem um movimento que é demonizado por muitos outros profissionais, que é a retroversão pélvica. Como se fosse um problema fazer isso e que quem faz esse tipo de coisa vai ter uma lesão na coluna. E por que essa teoria ela se popularizou? Justamente porque a retroversão pélvica ela traz como um movimento complementar à flexão da coluna. Para a pelve fazer uma retroversão, a coluna ela precisa flexionar. E a teoria é de que se você faz uma flexão da coluna com a barra do agachamento fazendo uma tensão mecânica de compressão, favoreceria uma hérnia de disco. Mas será que isso é verdade? Não é, e eu vou te provar o porquê nesse vídeo. Primeiro a gente precisa entender um pouquinho sobre duas coisas: a natureza da lesão e da dor. A lesão, ela é multifatorial. Então a gente colocar a carga de uma lesão em apenas um movimento, que seria a flexão da coluna, é totalmente extrapolação científica. Não existe evidência de que mostra que um exercício de forma isolada pode causar uma lesão, mas sim um conjunto de diversas outras coisas, como sono, qualidade de vida, tempo de recuperação e tudo mais. E para dor não é muito diferente. A dor ela é multifatorial, envolvendo todas essas questões que eu falei, até mesmo questões emocionais. Pessoas que têm problemas emocionais podem sentir mais dores do que outras pessoas que não têm, mesmo tendo o mesmo quadro fisiológico. Então a gente colocar simplesmente dentro de uma caixinha de que pessoas que vão fazer retroversão pélvica vão ter lesão ou vão sentir dor é puro achismo e simplesmente uma teoria de que eu não sei de onde saiu. Outro ponto que é interessante a gente falar é que a retroversão pélvica ela vai variar de acordo com a individualidade de cada um. Individualidade do quê? A individualidade da estrutura óssea, da questão postural desse aluno e também da maneira como ele aprendeu o movimento. A gente não pode dizer que uma maneira é correta, porque existem diversos padrões ósseos, diversas estruturas ósseas, então existem diversos fatores que vão influenciar o quanto de retroversão pélvica um aluno vai fazer durante um agachamento profundo, mas fato é que se não todos, a maioria vai realizar, perceba você ou não, de forma visual. A gente sabe também que fazer o agachamento de forma completa, onde você não pausa de um meio de um movimento, traz uma segurança e uma eficiência maior, porque você vai estar descansando no ponto máximo de alongamento dos músculos, que é o princípio que a gente tem em quase todos os exercícios da musculação, de ter uma amplitude completa. Então quando você faz um agachamento completo, você vai estar tendo, apesar de fazer uma retroversão pélvica e de se flexionar a sua coluna em decorrência dessa retroversão, você vai ter um agachamento mais eficiente, mais funcional e sim, mais seguro. Mas da onde você tirou que essa flexão de coluna, ela não é o problema? Bom, primeiro vocês precisam entender que a coluna de vocês, ela não é de vidro e ela foi feita para suportar diversas sobrecargas mecânicas, tanto elas de compressão, cisalhamento e outras. Então, sim, você não precisa ter medo de flexionar a sua coluna. Sabe aquela história de que você precisa estar com o peito estufado para levantar um peso do chão, senão você vai machucar a sua lombar? Não, isso não é verdade. O que machuca é a exposição à sobrecarga sem realizar aquele movimento no treinamento. Léo, traduz isso pra mim? Traduz de maneira simples e fácil. A pessoa que evita a flexão de coluna a qualquer custo durante toda a vida dela é a pessoa que mais tem chance de lesão quando faz uma flexão de coluna, porque ela não expôs o corpo dela àquela sobrecarga naquele ângulo que foi trabalhado. E tudo isso porque o nosso corpo tem a capacidade de gerar adaptações. A gente submete o nosso corpo a um estresse e ele gera a adaptação. Então se você faz a flexão de coluna com uma sobrecarga contrária, no caso do agachamento ou remadas, coisas do tipo, até mesmo no levantamento terra, você fortalece a sua coluna para tolerar uma flexão dela forçada por uma carga externa. Ou seja, se você evita esse tipo de movimento, você é a pessoa que mais tem chance de lesionar a sua coluna. Por isso, se você faz a retroversão pélvica no agachamento, mas progride carga da maneira correta, da maneira como eu ensino os meus alunos da minha consultoria, não tem problema algum você fazer a mesma. A única questão que você tem que ter cuidado é que a gente não tem que buscar a retroversão pélvica no agachamento. Você não precisa forçar uma retroversão pélvica no agachamento, isso não vai trazer benefício algum. Se ela acontece de forma naturalmente, você não precisa ficar com medo de deixar ela ocorrer. Ainda assim, se é algo que te incomoda, você pode se atentar a dois fatores. O primeiro deles é ter uma projeção maior dos seus joelhos à frente. Isso vai exigir de você uma mobilidade maior de tornozelo e também não ter encurtamento de adutores. E aí, pra gente descobrir se você tem isso ou não, você precisa fazer um trabalho de avaliação postural e também aplicar exercícios na intensidade e na frequência correta e também no volume correto para esses músculos, exercícios de alongamento, para você conseguir eliminar esses encurtamentos e ter tanta flexibilidade nos seus adutores, mas também
no seu tornozelo, tá bom? E esse é um dos trabalhos que eu faço na minha consultoria. A gente consegue diversos resultados maravilhosos aplicando tantos desses princípios, onde a gente consegue fazer uma correção postural para trazer uma estética melhor e também aplicando os princípios básicos do treinamento sem firula, sem frescura, para que você consiga evoluir. Se você quiser saber mais, é só você entrar no meu perfil do Instagram, que lá eu explico direitinho como funciona. Um abraço e até a próxima.